Olá! Você já parou para pensar quem é o Deus de Jesus Cristo? Quem é o Deus em quem nós cremos? Esse Deus a quem nós oramos, esse Deus que nós invocamos, especialmente nos momentos de dificuldade? Quem é o Deus de Jesus? Ora, o Deus de Jesus, nós já vimos nos outros vídeos, não é um Deus juiz, carrasco, vingador, não é um Deus da verdade absoluta que não aceita diálogo, não é também um Deus onipotente, mágico, que resolve todos os nossos problemas. O Deus de Jesus Cristo não é também um Deus indiferente. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre o motor imóvel de Aristóteles. Seria aquele pontapé inicial do mundo. E uma vez tendo dado o pontapé inicial no mundo, esse motor imóvel se retira e fica quieto na dele. Agora o problema do mundo é com quem está no mundo. Essa é uma imagem que muitos cristãos têm de Jesus Cristo. Uma imagem de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que já se manifestou a nós e que agora ele não está nem aí para nós. Ele não se importa conosco, nossos problemas são nossos, essa pandemia é nossa, não é dele. Ele é indiferente, ele é um Deus sem nenhuma empatia, ele não é capaz de compaixão, ele não é capaz de sofrer com a gente, né? Ele vê todos os horrores do mundo e ele fica indiferente, ele não faz nada. Ele poderia até fazer, mas ele não faz. Por quê? Porque ele não se sensibiliza conosco ou porque ele acha que é bom para a gente aprender, para a gente se corrigir, porque a dor e o sofrimento podem levar à conversão. Ora, essa é uma imagem equivocada de Deus. O Deus de Jesus é um Deus extremamente compassivo. Os evangelhos nos revelam Jesus sempre possuído do sentimento da compaixão, sempre movido pela compaixão. São diversos os textos bíblicos que contam que Jesus, diante de uma situação de dor, de angústia, ele tem suas entranhas reviradas, ele passa até mal, ele não pode ver aquela situação. Ele tem verdadeira repugnância pelo sofrimento do outro e ele então vai em direção a esse outro que sofre. Não é uma repugnância que o espelha, o contrário. Ele repugna o fato daquela pessoa estar sofrendo e ninguém fazer nada. Mas como ele é um Deus empático, ele é um Deus solidário, então ele entra em comunhão e ele apoia o sofredor. Nós vemos isso, por exemplo, no relato da multidão saciada, né? Quando a multidão está lá naquela região desértica e não tem o que comer, ouvindo a palavra de Jesus, quando os discípulos dizem a Jesus para mandar embora essa população, porque senão ela vai falecer de fome, ao contrário, Jesus, cheio de compaixão, né, entende que aquela multidão é como ovelha sem pastor e ele decide então alimentar a multidão. E não só ele alimenta a multidão, mas também nós temos evangelhos onde que ele nos dá essa ordem, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Então ele é um Deus solidário, que não fica indiferente à fome, que não fica indiferente ao sofrimento. Quando o cego grita e pede socorro, ele é aquele Deus que aquele que para o seu caminho. Jesus estava indo em Jericó com seus discípulos e volta para atender o cego necessitado. Mesma coisa em relação ao leproso, mesma coisa em relação a todos os doentes, a todos os ditos endemoniados, que são aquelas pessoas cuja doença não era explicada na época, como a epilepsia. Então eles eram tidos como pessoas portadoras de demônios, de espíritos ruins. Jesus sempre entra em comunhão com essas pessoas, ele é o Deus da solidariedade e ele estende a mão a todas elas.
Com isso, Jesus nos revela que Deus é o Deus solidário e não o Deus indiferente. Nesse tempo de pandemia em que a fome se alastra, especialmente no nosso Brasil, que é o país mais acometido pela pandemia no momento, Deus nos convida também a essa generosidade, a essa solidariedade, a ter esse coração e essas entranhas revirando de nojo de tudo isso que a gente está presenciando, desse tanto de mortes, desse tanto de gente faminta, sem vacina no braço e sem comida no prato. O nosso Deus é o Deus solidário, é o Deus empático, é o Deus que sofre conosco, é o Deus que entra em comunhão conosco e nos anima na caminhada. No nosso próximo episódio aqui, nós vamos falar um pouco mais sobre essas imagens de Deus e nós convidamos você a seguir conosco. Um abraço.